Boa tarde. Ah, boa tarde. Hum, Boas tardes, João Furtado. Ainda é o único por cá. Se tiver alguma questão, alguma dúvida, aproveite. Começamos às 5h10, como costume. Se alguém tiver dúvidas, aproveite agora.
Muito boa tarde. Eu gostaria que algum de vocês dissesse alguma coisa para termos a certeza que nos estamos a ouvir uns aos outros, está bem? Estamos a ouvir, professor, estamos a ouvir. Ok, obrigado. Se alguém tiver dúvidas, já sabe, pode pô-las agora, antes de propriamente começarmos a aula de problemas. Eu escrevi aqui os dois tópicos desta aula de problemas. Um é a regra de Cauchy, o outro é a fórmula de Taylor. E aquilo será o primeiro exercício que vamos considerar, se não houver sugestões de outro. Só esperar mais um bocadinho para ver se aparece mais alguém. Há alguma atividade esta semana que tenha feito as pessoas desaparecer assim? Temos teste de álgebra na próxima semana. O teste de álgebra, coisa terrível. Está bem. Bom, vamos então começar. Regra de Cauchy. Neste exercício, quer-se calcular o limite quando x vai para mais infinito de um quociente em que no numerador vocês têm aquele logaritmo de x mais exponencial de x, que é uma função que está definida pelo menos para x maior que zero, não é? Com x negativa, algures isto deixa de estar definido, mas para x maior que zero está definida, é diferenciável, porque os polinómios são, as exponenciais são, as somas de funções são, e o logaritmo também é diferenciável, portanto, teoremas de derivação da função composta, etc. O x cá em baixo, em denominador, é diferenciável por toda a parte e a derivada é 1, portanto nunca se anula. Que era uma coisa que a gente precisava ter cuidado para aplicar a regra de Cauchy, se quisesse. Porquê é que aqui é razoável aplicar a regra de Cauchy? Estou a me precipitar um bocadinho. Porque no numerador, quando x vai para mais infinito, a parcela x vai para mais infinito. A parcela exponencial também. Como o logaritmo de algo que vai para mais infinito vai para mais infinito, este numerador vai para mais infinito. O denominador faz exatamente a mesma coisa. Portanto, vocês olham para ali e têm uma situação de interminação infinito sobre infinito. Sabem que há uma regra de Cauchy que é aplicável nesta situação. Vamos tentar aplicá-la e ver o que é que acontece. Uma coisa que eu quero deixar claro é que nós não temos a certeza que a regra de Cauchy vai funcionar, mas temos direito a tentar, não é? Pois bem, então vamos pôr este igual, que é assim um bocado condicional, isto depois funcionar. A derivada do numerador vai ser, o derivado do logaritmo é 1 sobre o seu argumento, não é? Portanto vai ser 1 sobre x mais exponencial de x.
vezes, pelo teorema de derivação da função composta, a derivada de x mais exponencial de x dá 1 mais exponencial de x. A derivada do denominador dá 1. De maneira que, rearrumando um bocadinho a casa, que é algo que é conveniente quando se está a tentar lidar com este tipo de problemas, vamos ter de novo um quociente, mas agora já não há algoritmo nenhum à vista. No entanto, continuamos a ter uma situação de indeterminação. Este 1 mais exponencial de x vai para mais infinito, o x mais exponencial de x também. O que é que nós podemos fazer? Pessoas engenhosas diriam, posso dividir por exponencial de x, numerador e denominador, mas depois fica um x sobre exponencial de x, enfim, depois, coça a cabeça e, disseram-me que isto tende para não sei onde. Bom, mas a gente vai usar de novo a regra de x. Nada nos impede de usar várias vezes, desde que façamos sempre bem, e na última vez conseguimos resolver o problema. Portanto, eu vou tentar de novo fazer a regra de Cauchy, ou seja, calcular a derivada do numerador, que dá exponencial de x. Aqui em denominador ficou 1 mais exponencial de x. E agora é que, já farto da regra de Cauchy, eu digo, se dividir pela exponencial, em cima e em baixo, também podia usar a regra de Cauchy mais uma vez, não é? Isto é a mesma coisa que isto, e isto é limite 1, ok? E acabou. Portanto, andando para trás, temos duas aplicações de regra de Cauchy que são perfeitamente legítimas. De maneira que eu posso garantir que aquele limite original é 1. Portanto, isto é um exemplo de aplicação de regra de Cauchy, é um que é fácil, em termos de cálculo. Nem sempre irá ser assim tão fácil. E às vezes é preciso mais trabalho preparatório. Pois bem, não houver dúvidas sobre este, vamos em frente. Dizer algo um bocadinho mais complicado. Consideremos a linha F. Portanto, isto é o 4. 430 F. De facto é o F e também vamos ver que também é o C. Okay? Porque ao fazer o F acaba-se por cair da resolução do C. Queremos calcular o limite quando x tende para 1 valores superiores de x levantado a logaritmo do logaritmo de x. Bom, primeira coisa a fazer aqui, isto é uma função levantada a uma função. Para percebermos o que está-se a passar, regra básica, transformar isto num exponencial. Será exponencial de logaritmo de x, ou seja, logaritmo da base, vezes o logaritmo do logaritmo de x que já lá andava. Okay? E agora vamos simplesmente calcular o limite do expoente e depois no fim, se obtivermos esse limite, ou será um número e poderemos usar a continuidade exponencial, ou será mais infinito nessa altura. Sabemos que o limite exponencial, como o seu argumento vai para mais infinito, é mais infinito. Portanto, passamos a lidar com o limite do expoente. Já agora, por curiosidade, isto é exatamente a linha C a partir deste momento. E agora, o que é que temos aqui? Quando x tende para 1,
o primeiro fator, o logaritmo de x, tende para 0. O segundo fator, o que está entre parênteses, tende para 0, de maneira que o logaritmo exterior faz isto ir para menos infinito. De maneira que tem uma interminação 0 vezes infinito. Okay? Para lidar com isto, o que é que eu faço? Ou transforma num 0 sobre 0 ou num infinito sobre infinito. Qualquer uma dessas situações, a seguir poderei usar a regra de Cauchy. Necessitar disso. No entanto, já com o olho, pensar que vamos ter que usar a regra de Cauchy, vamos tentar optar por aquilo que nos faz menos confusão em termos de cálculo quando aplicarmos a regra de Cauchy. O que nos está a fazer confusão aqui nestes cálculos é a presença do logaritmo. Portanto, nós queremos é fazer um logaritmo desaparecer quando aplicarmos regra de Cauchy. Se eu fizer o primeiro fator ficar em numerador e o segundo ir para denominador, como 1 sobre o logaritmo do logaritmo de x, quando derivo o numerador desaparece esse logaritmo. No entanto, no denominador tem que derivar 1 sobre o logaritmo do logaritmo de x, vai dar uma grande atrapalhada. Okay? E fica ainda lá fico com o logaritmo do logaritmo. Se eu tiver a outra estratégia que é razoável, que é deixar o logaritmo do logaritmo de x em numerador e passar o logaritmo de x, o primeiro fator, para denominador, então, ao derivar a função composta logaritmo do logaritmo de x, o que é que me aparece? Aparece-me 1 sobre o logaritmo vezes 1 sobre x. Não é muito mau. Em denominador, tenho que derivar 1 sobre o logaritmo de x, mas isso também não me parece muito mau. Okay? Sim, parece melhor do que derivar 1 sobre o logaritmo do logaritmo de x, que é o que acontecia na outra situação. De maneira que vamos tentar isso. Mas vou tentar isso porque já suspeito que vou precisar de regra de Cauchy e que essa é a opção mais razoável em termos de cálculo. Ou seja, vou considerar o limite nesta forma. Professor, uma mudança de variável não é uma boa ideia. Também é. Há muitas maneiras de cozinhar bacalhau. Portanto, se você fizer aqui uma mudança de variável, seja lá, u igual ao logaritmo de x, também creio que as coisas não lhe correrão mal. Mas, provavelmente, a dificuldade depois de fazer a coisa é comparável com aquela que estamos a ter agora. Portanto, não corre mal, mas também não corre excepcionalmente bem. Okay? Portanto, mas experimente. É provável que consiga chegar ao fim sem grandes dificuldades. Bom, agora vou tentar regra de Cauchy. Bom, se isto for uma interminação, ainda não verifiquei se é uma interminação, se não, a não ser na forma quando tinha 0 vezes infinito. Mas aqui e é uma daquelas com que eu posso lidar via regra de Cauchy, porque o numerador vai para menos infinito e este denominador, quando o x vai para de valores superiores, aquele logaritmo vai para 0, por valores positivos, de maneira que isto tende para mais infinito. Ok? De maneira que, de facto, numa situação infinito sobre infinito, é razoável tentar aplicar a regra. Outra coisa a verificar, será que a derivada sobre o logaritmo de x é diferente de 0 perto de 1, uma vizinhança de 1? Enfim, eu vou fazer as contas e já verifico se isso é assim, se não. Portanto, no numerador, o que é que vai acontecer? Aparece-me 1 sobre o logaritmo de x vezes 1 sobre x, pelo teorema de derivação da função composta. Em denominador, vai-me aparecer, também pelo teorema de derivação da função composta, menos 1 sobre o logaritmo quadrado de x vezes 1 sobre x. Okay?
perto de 1, aquele 1 sobre x não se anula, o 1 sobre o logaritmo quadrado também não se anula, certo? De maneira que, de facto, a derivada da função no denominador não tem problemas de ter zeros arbitrariamente perto de 1. Aqui, eu posso já simplificar que estes 1 sobre x não estão ali a fazer nada, e posso simplificar ainda mais. Porque tenho ali fatores de logaritmo vão simplificar uns com os outros. Vou ficar com menos logaritmo de x, simplesmente. Okay? Aquele logaritmo quadrado passa para estar em numerador, quando simplifica a expressão. De maneira que este logaritmo de x tende para 0. Ora, armada esta informação, eu agora posso dizer, com este 0, posso voltar ao meu problema original, que é o limite quando x tende para 1 por valores superiores da exponencial desta função. Mas a exponencial é uma função simpaticamente contínua em todo o seu domínio. Portanto, isto posso dizer que isto vai para a exponencial de 0. Isso é 1. Está feito. Okay? Dúvidas sobre este? Bom, até agora isto pareceu tudo muito simpático. Tocou tudo bem. E agora vamos ver coisas que podem correr mal. Ok? Portanto, há 2 exercícios aqui. Um deles eu mencionei na aula teórica. Não sei se mencionei a outra situação, se não, mas já não me recordo. Mas vocês podem verificar no vídeo, não é? Portanto, são as alíneas D e E deste exercício 30. Há 2 coisas em que é fácil cair quando se calculam limites e se está habituado a usar a regra de Cauchy. Uma é ver regra de Cauchy por todos os lados, ou seja, ver indeterminações quando não há indeterminações nenhumas. Okay? Uma das alíneas que nós temos ali no exercício 30 é uma situação dessas. 30, a linha E, é o limite quando x tende para 0 por valores inferiores de exponencial de menos 1 sobre x a dividir por x. Ora bem, aqui o denominador vai para 0 por valores inferiores. Aquele 1 sobre x lá em cima, isto devagarinho, este 1 sobre x vai para menos infinito. Okay? De maneira que todo o expoente vai para mais infinito. O exponencial, quando o seu argumento vai para mais infinito, vai para mais infinito. Portanto, o numerador vai também para mais infinito. Ou seja, vocês têm aqui o limite de um quociente em que o numerador vai para mais infinito e o denominador vai para 0 por valores negativos. Ora, é fácil de perceber que isto não é uma indeterminação. Isto é muito simplesmente o limite vai ser menos infinito. Porquê é menos infinito? Porque o numerador é positivo e o denominador é negativo, não é? De maneira que, em módulo, vai para mais infinito, mas, tomando em consideração o sinal, nós vimos que vai para menos. Okay? Portanto, aqui não há regra de Cauchy nenhuma. Okay? Se vocês desatassem aqui tentar aplicar a regra de Cauchy, só acontecia um disparate. Okay? A outra situação é que vocês podem tentar, com toda a boa vontade, verificando as hipóteses da regra de Cauchy, tentar aplicar a regra de Cauchy e podem não chegar a lado nenhum. Isso é o exemplo clássico. É o 30 à linha D, que é o limite desta mesma função, mas quando x vai para 0, valores superiores. E este mencionei na aula teórica a correr no fim.
Aqui, de facto, está numa situação que parece estar-se a regra de Cauchy, porque quando x vai para zero valores positivos, o 1 sobre x vai para mais infinito, o expoente da exponencial vai para menos infinito e, portanto, a exponencial vai para zero. E o denominador? Bom, o denominador vai para zero, trivialmente. Não é? De maneira que esta parecia uma situação de encomenda para a regra de Cauchy. Só que se nós começamos a fazer as contas ingenuamente, o que é que me aparece na derivada daquela exponencial? Bom, aparece uma exponencial vezes a derivada de menos 1 sobre x, que é 1 sobre x quadrado. Em baixo aparece-me 1. De maneira que eu tenho que considerar a seguir o limite quando x tende para zero para valores superiores, exponencial de menos 1 sobre x quadrado. Que é tão mau ou pior do que o limite original. Continua a ser um quociente de duas coisas que vão para zero. E vocês rapidamente convencem, tentarem de novo usar a regra de Cauchy, isto ainda piora mais um bocadinho, não é? Porque agora o denominador vai ter derivada 2x, a derivada do numerador é exatamente a mesma, de maneira que vai ficar com x ao cubo, ou seja, isto vai piorar sempre. Aumentam a potência de x no denominador sempre que tentam usar a regra de Cauchy. Portanto, assim não vamos lá. Ora, aqui, portanto, o que é preciso é algum bom senso. Portanto, o que está a correr mal é aquela derivada de 1 sobre x, que aparece 1 sobre x quadrado, aumentar a complexidade disto. Portanto, eu vou tentar fazer uma mudança de variável ali. Portanto, esqueço o que está aqui a verde, que é um caminho para a perdição, não é? Tentar ir por aí, não leva a lado nenhum. E tento fazer isto mudando de variável. Considero u igual a 1 sobre x, portanto o u será uma variável vai para mais infinito. Não é? O facto que eu estou a usar é o limite da composta. A exponencial de menos u a dividir por 1 sobre u. Coisa que se rearruma com facilidade em u vezes exponencial de menos u. Já agora, até fica melhor como limite com u tende para mais infinito de u sobre exponencial de u. Que vocês já conhecem de um caso notável, ok? No entanto, esse caso notável é uma coisa que se resolve, de facto, por regra de Cauchy, que aqui temos uma situação de infinito sobre infinito. Este limite vai ser zero, ok? Portanto, não há garantias com regra de Cauchy, ok? Portanto, às vezes não se está numa situação de interminação, portanto, você tem que estar de olho nisso. E, por vezes, usar a regra de Cauchy sem pensar um bocadinho, metemos em atrapalhadas de contas que nunca mais acabam. Ok? Bom, vamos fazer algo um bocadinho mais complicado. Em termos de contas. Uma situação em que tudo funciona bem, mas as contas são mais pesadas. Ok? Isso vai ser o exercício 35B. No 35B, temos limite quando x tende para π sobre 4 de tangente x levantado a tangente 2x. Mais uma vez, isto é uma função levantada a uma função, de maneira que
Passo por uma exponencial para não me perder aqui. Fico com tangente de 2x, que embora não precise, ponho ali um parênteses à volta de 2x para não nos enganarmos. Não é? Menciono isto porque mostra a experiência recente de ver testes, para que vocês e os parênteses são duas coisas que se misturam mal. De maneira que estou aqui a desmentir o rumor de que o professor depois mete os parênteses, não mete. Vezes o logaritmo da tangente x. Okay? Portanto, vamos estudar o limite daquele expoente. Será uma determinação, bom, quando x tende para π sobre 4, o 2x vai para π sobre 2, e a tangente de 2x, bom, à esquerda do π sobre 2 vai para mais infinito. À direita do π sobre 2 vai para menos infinito. Mas em módulo vai sempre para infinito sem sinal, não é? De maneira que é para infinito. Não ponho o sinal para nos lembrarmos disso. O outro fator, tangente, é para tangente π sobre 4, que é 1. E o logaritmo, uma coisa que vai para 1, vai para 0. De maneira que este outro fator vai para 0. Portanto, mais uma vez, tenho uma determinação da forma 0 vezes infinito. E eu agora tenho a hipótese de ou transformá-la no 0 sobre 0 ou no infinito sobre o infinito. Reparem, está ali um logaritmo complicar-me a vida, não é? Portanto, o que eu gostaria é de eliminar o logaritmo na próxima conta que fizer com regra de Cauchy. De maneira que parece razoável, tendendo à nossa experiência anterior, aquele que tinha muitos logaritmos, deixar o logaritmo da tangente em numerador e passar a tangente 2x para denominador. Ou seja, vamos considerar isto na forma... Professor, acha que seria razoável transformar a tangente 2x pela forma de duplicação do ângulo e depois fazer uma mudança Não. variável? A forma de duplicação do ângulo para a tangente é uma coisa horrorosa, não é? Portanto, você fica com uma função bastante mais complicada, não é? Mas eu queria nós substituir pensaremos nisso logo mais para a frente, talvez. Ok? Mas se você fizer isso, não lhe adianta nada relativamente à situação que temos neste momento. Eu estava sempre a fazer mudança de variável depois, mas realmente. Não. Vamos. Ok. Nestas coisas, o problema é que nós temos muitas ideias, mas não sabemos muito bem o que é que vai acontecer para a frente. Okay? Exato. É como jogar xadrez, pois não sabemos o que é que o adversário vai fazer. Aqui não sabemos o resultado das contas. Portanto, nós vamos tentar regra de Cauchy e ver depois o que fazer. Às vezes, não escondo que às vezes temos que voltar para trás, como já aconteceu no outro exemplo há bocado. Não é? Pois bem, portanto, vou deixar isto na forma logaritmo da tangente a dividir por 1 sobre tangente 2x. Já me estava a precipitar, não é? Bom, nesta forma, isto é um limite de 0 sobre 0, não é? Pois bem, o que é que me dá a regra de Cauchy aplicada uma vez? A derivada do logaritmo da tangente vai dar 1 sobre a tangente vezes a derivada da tangente. A derivada da tangente é 1 sobre cosseno quadrado ou secante quadrada. Vocês não têm familiaridade com a secante quadrada. Enfim, ponhamos 1 sobre cosseno quadrado.
para a semana, quando andarmos a fazer primitivas ao desbarato, na aula prática, talvez para alguns exercícios seja bom lidarmos com o secante. Mas agora escrevemos assim, não tem mal nenhum. Derivada de 1 sobre tangente 2x vai dar menos 1 sobre tangente quadrada de 2x vezes a derivada da tangente 2x, que dá 1 sobre o cosseno ao quadrado de 2x vezes a derivada de 2x, que é 2. Okay? Portanto, o teorema de derivação da função composta dá-me estas contas. Bom, e agora tem uma expressão relativamente complicada, mas convém olhar para lá e ver o que é que acontece a cada fatorzinho que lá aparece. Em numerador, reparem que esta tangente x, temos ali, vai para 1, que é uma coisa boa. Tudo o que for para um número finito e diferente de zero são fatores bons, podemos livrar-nos deles pelo limite do produto, simplesmente. 1 sobre cosseno ao quadrado de x, que é o cosseno ao quadrado de x, vai para onde? Bom, cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Ao quadrado vai para 1 meio. Como está o inverso, este fator vai para 2. Que é bom. Não é zero nem infinito. Okay? O menos 1 sobre tangente quadrada de 2x, que é que acontece? Como o x vai para π sobre 4, o 2x vai para π sobre 2. E aquela tangente continua a portar-se mal. Portanto, aquele fator, primeiro fator em denominador, continua a causar-nos problemas. O cosseno quadrado de 2x, quando o x vai para π sobre 4, 2x vai para π sobre 2, este cosseno vai para o cosseno de π sobre 2, que é zero, portanto também se porta mal. No entanto, os outros fatores, os que estão no numerador, e aquele 2 que está em denominador, posso separá-lo. Mas a tangente de 2x e o cosseno ao quadrado de 2x não vão os dois para zero? Cada um dessas frações. Não, desculpe. Já ao lido contrário. com eles a seguir, ok? Não, ok, já percebi. Tá Portanto, por enquanto decidi não fazer nada com eles. E lidar com os fatores bons primeiro. Portanto, o que eu fiz, o que vou fazer, é dizer assim, isto vai ser igual a isto, vezes o meio, vezes o limite, quando x tende para π sobre 4, dos outros fatores que ainda deixei lá ficar. Eu vou ficar com o sinal menos, a tangente quadrada vai passar para numerador, e o cosseno quadrado também. Bom, o primeiro limite que aqui está, já vimos que vai dar 1. Okay? De maneira que, continuando isto no pouco espaço que tenho, vou apagar aqui o princípio das contas. Não é? Portanto, passando aqui lá para cima, eu fico com 1 vezes o outro limite. Isto é simplesmente igual ao limite quando x tende para π sobre 4 de, agora, tangente quadrada é seno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado. Como tenho aquele cosseno a multiplicar, cosseno quadrado a multiplicar, isto vai simplesmente ficar menos seno ao quadrado. 2x. Ok?
Agora, quando x tende para π sobre 4, para onde é que isto vai? Ou o 2x vai para π sobre 2, o seno em π sobre 2 vale 1, portanto este limite é menos 1. Conclusão. Como aquele expoente vai para menos 1, o limite original, pela continuidade exponencial, tem que ir para a exponencial de menos 1. Okay. E está feito o cálculo. O que é que eu vos quero chamar a atenção neste exercício? Aplica-se regra de Cauchy. Fica uma grande atrapalhada. É bom olhar para as várias coisas que aparecem e encontrar fatores que têm limites não nulos e não infinitos. E livrarmos desse simplesmente pelo limite do produto. Depois, tentar simplificar a expressão que envolve os outros fatores, antes de começarmos de novo a aplicar a regra de Cauchy. Ok? Porque às vezes somos tentados precocemente a tentar aplicar a regra de Cauchy de novo e simplesmente metemos em alhadas com mais contas. Okay? Nunca mais paramos de calcular. Bom, para fazer mais um, ok? Vou apagar este, se ninguém tiver dúvidas sobre ele. Ok. Bom. Vou considerar ainda o 32. O 32 vocês têm o limite quando x tende para 0 de logaritmo de 1 mais seno ao quadrado de x sobre 1 menos cosseno de x. Okay? O que é que se passa aqui? Com o x a ir para 0, o cosseno vai para 1, aquele denominador vai para 0. O argumento do logaritmo vai para 1 e, portanto, o numerador também vai para 0. Portanto, estamos numa situação 0 sobre 0 e parece razoável começar tal e qual a aplicar a regra de Cauchy, tal como isto está escrito, não é? Portanto, se eu fizer isso, derivada do numerador dá 1 sobre 1 mais seno quadrado, vezes a derivada de 1 mais seno quadrado de x, que dá 2 seno de x, seno de x. Derivada do denominador, derivada do cosseno é menos o seno, portanto vou ficar com seno de x. Okay? Aqui há dois fatores que cortam os senos de x, de maneira que ficamos com o limite, quando x tende para 0, de cosseno de x sobre 1 mais seno quadrado. Ok? Bom, o cosseno de x vai para 1 e o 1 mais seno quadrado também, de maneira que o limite é 1. O que é que eu quero chamar a atenção neste exercício? Se vocês não repararem que aqueles dois senos podem simplificá-los, ainda tem uma situação de indeterminação, com vários fatores trigonométricos. E se começarem a derivar esses fatores, tal e qual como estão, antes de fazer a simplificação, vocês vão se meter numa atrapalhada de contas. Falta o 2 do numerador, tem razão, sim senhor, muito obrigado. Falta 2, portanto o resultado é 2. Estava demasiado obcecado com a observação que queria fazer, deitei fora o 2. Okay? Portanto,
é importante simplificar tanto quanto possível antes de voltar a dar à manivela com a regra de Cauchy, se necessário. Ok? Um último exercício ainda envolvendo regra de Cauchy. A regra de Cauchy permite voltar para trás e resolver alguns exercícios sobre limites de sucessões à custa de limites de funções. Porque vale o seguinte resultado. Se vocês tiverem uma função, resultado muito simples de demonstrar, não é nada do outro mundo, é só as definições de limite. Se vocês tiverem uma função f definida numa vizinhança de mais infinita, não sei porquê. E existe o limite quando x tende para mais infinito, f de x é igual a um a, que é um elemento de R barra. Portanto, um número real mais infinito ou menos infinito. Então, se eu considerar a sucessão f de n, ou seja, restringir o x aos naturais, portanto, as sucessões são simplesmente funções definidas nos naturais. Então, o limite da sucessão, um termo geral f de n, também tem que ser o a, não pode ser outra coisa. Ok? Observação importante. Isto não funciona em sentido contrário. Ou seja, não se pode passar o limite da sucessão para o limite da função. Que considerem f de x igual a sen de πx. Esta função não tem limite quando x tende para mais infinito. No entanto, a sucessão f de n, portanto, se n for natural, f de n é seno de nπ, é sempre zero e que vai para zero. Ok? Portanto, existir o limite da restrição de uma função aos naturais, portanto, a sucessão associada desta maneira, não quer dizer que a função original tenha limite. Okay? Se tiver, tem que ser aquele. Mas pode não ter. Okay? No entanto, nós podemos, quando vemos o limite de uma sucessão, considerar uma função a que é aplicável a regra de Cauchy e desembaraçarmos das contas por aí. Que era algo, quando começamos a estudar sucessões, não podíamos fazer. Okay? Portanto, vamos utilizar esta observação para fazer uma conta. Para exemplificar isso. Esse é o que vem no exercício 36. No exercício 36, quer-se calcular um limite de uma sucessão. Como nós já estamos a misturar funções e sucessões, está escrito com um n a tender para mais infinito e n natural aqui em baixo, para não nos baralharmos, de 1 sobre n levantado a seno de 1 sobre n. É algo que, quando estávamos a estudar o limite de sucessões, não sabíamos fazer. Não é? Quando n tende para infinito, 1 sobre n vai para zero. De maneira que isto é um zero levantado a zero, transformando para uma exponencial. O que é que fica? Fica exponencial de seno de 1 sobre n vezes logaritmo de 1 sobre n.
O logaritmo de 1 sobre n vai para menos infinito, sendo 1 sobre n vai para zero, de maneira que estamos numa daquelas situações de indeterminação. Podemos tentar resolver por regra de Cauchy. Okay? Portanto, de acordo com aquela ideia que eu vos dei, o que nós vamos fazer é considerar f de x igual a seno de 1 sobre x, logaritmo de 1 sobre x. Ok? E calcular o limite quando x tende para mais infinito. F de x. Se conseguimos calcular este limite, calculamos imediatamente o limite do expoente daquela exponencial e, portanto, o limite da sucessão. Portanto, será o limite de x tende para mais infinito, sendo 1 sobre x, logaritmo de 1 sobre x. Como nós temos aqui 1 sobre x a aparecer duas vezes, nós até podemos dizer, bom, vou fazer uma mudança de variável, para ficar com expressões mais simples. É a mesma coisa que o limite quando u tende para zero por valores superiores, o x vai para mais infinito, portanto o 1 sobre x, o 1 sobre x vai para zero por valores positivos, não é? Portanto, de seno de u vezes logaritmo de u. Okay? Que é uma função que, se eu for aplicar a regra de Cauchy, é um bocadinho mais simpática fazer contas, não é? Mas ainda tenho uma indeterminação, de forma 0 vezes infinito. Seguindo a minha regra empírica de tentar matar os logaritmos primeiro, deixo o logaritmo em numerador, ponho 1 sobre seno no denominador. E agora sim, faço regra de Cauchy. Ok? Derivada do logaritmo a 1 sobre u e derivada do 1 sobre o seno vai dar menos 1 sobre seno quadrado vezes o cosseno de u. O cosseno de u vai para 1, certo? De maneira que eu vou fazendo aquela habilidade de há pouco de identificarmos um fator que tem limite finito e diferente de zero, portanto usando o limite do produto. Basta olhar para menos seno ao quadrado de u a dividir por u. Ok? Que se pode escrever, não me apetece estar a usar a regra de Cauchy outra vez por uma coisa destas, menos seno de u sobre u vezes seno de u. E agora vocês sabem, bom, seno de u sobre u vai para 1, podem justificar com a regra de Cauchy, ou na vossa cabeça usar um terrível limite notável, não é? E o outro seno de u vai para 0, de maneira que o produto tem que ir para 0. Okay? Consequência, este limite do f de x, quando x ir para mais infinito, é 0, de maneira que o expoente daquela exponencial também vai para 0. Portanto, eu posso dizer, tendo para exponencial de 0, que é 1. De maneira que o meu limite de sucessão, misterioso, é também 1. Okay? Portanto, podemos fazer habilidades com sucessões que até há algum tempo atrás não podíamos fazer. Mas com cuidado. Okay? Ora bem. Portanto, sobre regra de Cauchy não vamos fazer mais. E vamos considerar forma de Taylor na próxima meia hora. Alguma pergunta sobre isto? Não? Seguimos em frente.
Ah, há aqui um exercício de exemplos de forma de Taylor, não particularmente difícil, é mais fazer contas e carregar pela boca, que é o exercício 37. Eu não vou fazer todo o exercício 37 porque fazer tudo é bastante demorado, não é? Temos mais que nos entreter. O exercício 37 envolve três funções: exponencial 2x, logaritmo de 1 mais x e cosseno de πx. Na linha A, pede-se, termina a fórmula de Maclaurin, que é a fórmula Taylor, mas referente à origem, não é? E a fórmula Taylor referente ao ponto 1, portanto, tem dois pontos, ambas de ordem 2 e com resto de Lagrange. Ora, vamos fazer isto para o logaritmo do mais x, podia ser uma das outras, não é? E vamos fazer isto para a fórmula de Maclaurin, ok? Portanto, fórmula de Maclaurin de logaritmo do mais x de ordem 2 com resto de Lagrange. Vocês se lembrarem da última aula teórica, para fazermos isto, vamos precisar da função, da sua primeira derivada, da sua segunda derivada e da sua terceira derivada, porque é como é resto de Lagrange, precisamos da terceira derivada no resto. Okay? De maneira que eu vou chamar f de x ao logaritmo do mais x e derivá-lo 3 vezes, não é? Primeira derivada, segunda derivada e finalmente terceira derivada. Terceira derivada, há quem ponha 3 tracinhos, mas começa a ser prudente por assim. A terceira derivada não vá alguém contar mal o número de tracinhos, não é? Portanto, e a terceira derivada vai dar 2 sobre 1 mais x ao cubo. Okay? A boa maneira de fazer as derivadas aqui é pensar isto como potências de 1 mais x, não é? Na segunda derivada era menos 1 mais x levantado a menos 2. Okay? Portanto, a derivada vai dar o menos ainda, vezes o menos 2, portanto há 2, vezes 1 mais x levantado a menos 2 menos 1, que é menos 3. Okay? Ora bem, os valores, portanto eu quero fórmula Maclaurin, portanto me interessa o que se passa na origem. O f de 0 é o logaritmo de 1, que é 0. O f' de 0 é 1. O f de duas linhas de 0 vai ser menos 1. A terceira derivada, vou precisar dela, mas não é no 0. É no resto de Lagrange. Vai ser num ponto intermédio, naquilo que eu na aula teórica chamei o x e o a. O x é um ponto genérico ali perto do a que está fixado. O a neste caso era o 0. Portanto, vou precisar da terceira derivada num ponto que eu posso designar usando a mesma notação que usei na aula teórica por θx, que será 2 sobre 1 mais θx ao cubo, em que o θ é um número algures entre 0 e 1 no intervalo aberto. É o que eu preciso no resto da Lagrange. Portanto, o que é a fórmula de Maclaurin neste caso? É a função, o logaritmo de 1 mais x, há de ser igual ao polinómio de Taylor, segunda ordem relativamente à origem e esta função, que termo de ordem 0 é 0. Okay?
Vou pô-lo aqui para vocês não pensarem que eu me esqueci dele. Depois, termo de ordem 1, que é derivada em 0, que é 1, vezes o x menos a, que neste caso é simplesmente x, mais termo de segunda ordem, que é menos 1, vezes o x menos a ao quadrado, que neste caso é x ao quadrado, mais, e agora, o resto de Lagrange. Portanto, este é o polinómio Maclaurin. De segunda ordem. Mais o termo correspondente ao resto. O que é que tem o termo correspondente ao resto? Tem a terceira derivada naquele ponto que nós não sabemos muito bem onde está. Ou seja, o 2 sobre 1 mais θx ao cubo. E depois tem fatores que são análogos ao que existiam nos outros termos, só que para agora para grau 3, não é? Ou seja, x ao cubo dividido por 3 fatorial. O que o teorema de Taylor, com o resto de Lagrange, me diz é que isto está a funcionar para algum θ entre 0 e 1. Okay? Portanto, esta última parcela é o resto de Lagrange. Isto não foi particularmente transcendente fazer, mas tem que saber bem o que é o polinómio de Taylor, o que é o resto de Lagrange, etc. Okay? E não nos podem estar a enganar nessas coisas. Bom, vamos fazer... toda a razão. Devia estar a dividir por 2. A minha... tem toda a razão. Eu não pus aqui x quadrado a dividir por 2. Devia estar lá, não é? Como eu disse, similar no resto diz similar aos outros termos, mas de facto faltava ali o x quadrado sobre o 2, não pus o 2. Okay? Portanto, eu tenho que ver também das minhas palavras, ter cuidado a fazer isto. Okay? Bom, se em vez desta função fosse o cosseno e fosse no ponto x igual a ponto 1. Okay? Portanto, fórmula de Taylor, mas vou pegar esta. Se eu quisesse fazer isto para f de x igual a cosseno de πx. Então f' é menos π seno de πx. F duas linhas é π quadrado seno de πx. E a terceira derivada é menos π ao cubo seno de πx. Portanto, o que é que isto dá? Fazendo mais rapidamente. Aqui o cosseno de πx. Vou fazer para Fórmula Taylor no ponto 1. Fórmula de Taylor relativa ao ponto 1 e de segunda ordem. Com o resto de Lagrange. Portanto, vou aqui um bocadinho mais para baixo. É que vamos ter termo de ordem 0. Ora, isto para x igual a 1 dá cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. Portanto, o termo de ordem 0 vai ser menos 1. Depois, termo de primeira ordem.
A derivada com x igual a 1 vai dar 0. Portanto, a seguir, põe aqui o 0 para nos lembrarmos disso. A seguir, eu já fiz aqui um erro, que eu estou a olhar para ali. Perdi um sinal menos nas contas. Aqui perdi um sinal menos e, portanto, aqui será mais 4. Ok? Posso tirar uma. Portanto, perdi um sinal menos da primeira para a segunda derivada. A segunda derivada para x igual a 1 vai dar cosseno de π vezes menos π quadrado. Ou seja, vai dar π quadrado. Portanto, vou ficar com π ao quadrado sobre 2. Desta vez não me esqueci dos 2. E agora? Bom, agora tenho potências de x menos 1, não é? Porque isto é a fórmula Taylor relativamente ao ponto 1. Portanto, isto é o polinómio Taylor de segunda ordem. É este, neste caso. Falta-me o resto de Lagrange, não é? Vai dar a terceira derivada num ponto aonde esse ponto agora está entre 1 e x. Será algo que eu posso escrever assim, 1 mais θ x menos 1. Ok? 1 mais θ x menos 1. Com θ igual a 0 dá de facto 1. Com θ igual a 1 dá x. Ok? Está certo. A dividir por 3 fatorial. Ok? Vezes x menos 1. Falta-me aqui um quadrado atrás. Portanto, o termo de segunda ordem, x menos 1, devia estar ao quadrado. Não é? E aqui tenho x menos 1 ao cubo. No resto de Lagrange. Portanto, o resto de Lagrange é este. Caso particular. Okay. Haverá alguma forma de avaliar através da fórmula de Taylor, mesmo sem o resto de Lagrange, o limite de, por exemplo, se tivermos uma divisão e convertermos as duas funções, a de cima e a de baixo, para a sua forma de Taylor, não dá para comparar os termos e depois à volta do, porque o x está a tender para um certo valor. E a função para escrever na sua forma de Taylor não tem de estar definida nesse valor, o que normalmente não acontece no limite. Então. Qual é o seu problema original? Ok, eu perdi-me aí no meio. Se daria para avaliar um limite através das fórmulas de Taylor das funções que. Sim, dá. Ok. Dá. E eu confesso que muitas vezes faço isso, não é? Portanto, suponha, por exemplo trivial da ideia do vosso colega. Suponham que têm exponencial de x menos 1 menos x quadrado sobre 2 a dividir por x ao cubo. Ok? Se eu souber, portanto isto é um grande se eu souber qual é o polinómio de Taylor de uma ordem conveniente, pelo menos os de ordem 2, não, pelo menos de ordem 3, não é? Neste caso, eu reparo que isto aqui é o menos o polinómio Taylor de segunda ordem, a polinómio de Maclaurin de segunda ordem da exponencial. Ok? De maneira que este numerador será simplesmente igual ao resto de Lagrange relativo à segunda ordem, portanto com terceira derivada. Portanto, isto aqui de certeza será igual a x ao amarelo não é? Aí.
x ao cubo sobre 3 fatorial vezes a derivada é exponencial, num ponto θx. Ok? O θ entre 0 e 1, como é habitual. De maneira que eu sei que isto faz sentido. De maneira que, o que é que acontece a esta expressão quando x vai para 0? O fator exponencial, como aquele θ está entre 0 e 1, vai ter que ir para 1. O x ao cubo vai cortar com o x ao cubo. De maneira que eu tenho a certeza que isto vai tender para 1/6 quando o x vai para 0. Okay? E esta ideia do vosso colega está perfeita. Okay? Claro está que tudo isto será bastante mais simples quando já estivermos a falar de série de Taylor. Okay? Porque nessa altura já sabemos, podemos fazer as coisas de maneira mais simples do que agora. Portanto, não preciso de lidar com o resto de Lagrange. Se eu souber qual é a série que representa a função, posso lidar com casos deste género, usando esta ideia. Está bem? Portanto, lembrem-me para falar disso quando chegarmos às potências. Portanto, coisa que deve ser na primeira semana de janeiro ou algo do género. Esperando que não haja mais nenhumas mudanças de calendário devidas ao Covid e tudo isso. Bom, mais é que eu queria falar. Portanto, este exercício é bastante trivial em termos conceptuais, mais controle de qualidade a apresentar as contas, coisa em que eu não fui particularmente feliz, não é? Como vocês puderam verificar. E vamos fazer algo um bocadinho mais sofisticado, conforme. Okay? Vamos, por exemplo, ao exercício 42. Vamos mostrar que às vezes a fórmula de Taylor serve para fazer coisas inesperadas. Okay? No exercício 42 temos uma função medida em R, valores reais, 3 vezes diferenciável. Este 3 vezes diferenciável aqui é um bocadinho excessivo em relação ao que de facto é preciso para fazer o exercício. Basta 2 vezes diferenciável. 3 vezes diferenciável está aqui para aquelas ocasiões em que o professor menciona a fórmula de Taylor com o resto de Lagrange, sem mencionar o primeiro formato da fórmula de Taylor, o teorema de Taylor propriamente dito. Por isso é que está aqui 3 vezes diferenciado. Mas bastava 2. Usa a fórmula de Taylor para mostrar qualquer que seja o A real, a segunda derivada de f em A igual ao limite antes x tende para A, antes x tende para A, não, estou viciado. Quando h tende para 0, de f de A mais h menos 2f de A mais f de A menos h sobre h quadrado. Okay? Este limite, isto é uma espécie de razão incremental de segunda ordem. Okay? Divide-se por h quadrado e não por h, não é? E está-se a olhar para valores da função em 3 pontos. Okay? E isto dá, de facto, segunda derivada no ponto. Ou seja, é possível construir coisas deste género para calcular derivadas, em vez de ser simplesmente pela recorrência, não é? A derivada da derivada, etc. Coisa que tem os seus interesses em cálculo numérico,
É isto que costuma-se chamar diferenças finitas. Pode ser que vos falem disso numa cadeira de cálculo numérico. Talvez não sei. Depende. Pois bem, portanto, queremos mostrar que isto é verdade. Vamos fazer isso usando a fórmula de Taylor. Ok? Como é que isto se faz? Há um truquezinho. Isto devia ter sugestão, é capaz de ter sugestão. Não é? Não tem, mas devia ter. É usar uma função auxiliar e aplicar a fórmula de Taylor a essa função auxiliar. Qual é a função auxiliar que me vai dar jeito? É uma função que eu vou chamar GT, que é exatamente o numerador daquele quociente que aparece no limite. Okay? Portanto, GT, com o H substituído por T, obviamente. Portanto, o A está fixo, o T é que é variável nessa função. Está bem? Portanto, A fixei. Considero uma função de T que é calculada desta maneira, em termos do A. Esta função para t igual a 0, reparem que dá f de A menos 2f de A mais f de A. É 0. O g' de t vai ser derivado disto, fazendo algumas continhas com o teorema de derivação da função composta elementar, não é? Derivando f de A mais t, tratando o A como constante, não é? Ficamos com f' de A mais t. O 2f de A é uma constante, desaparece. Derivando f de A menos t, vai aparecer um sinal menos, f' de A menos t. Bom, quanto é que dá o g' de 0? O g' de 0 dá f' de A menos f' de A. Ou seja, dá 0. Okay? Deriva outra vez. Fico com segunda derivada do f em A mais t e depois mais a segunda derivada do f em A menos t. Certo? De maneira que a segunda derivada de g em 0 vai ser 2 vezes a segunda derivada de f em A. Ok? Bom, e agora vou escrever o limite que aparece no teorema de Taylor. Okay? Para o G, quando utilizo fórmula de Taylor de segunda ordem. Okay? Portanto, o que é que me diz o teorema de Taylor? Que é válido aqui, como dizem, 3 vezes diferenciável. Chega e subeja para fazer isto, mas como eu vos digo, chegava que fosse 2 vezes diferenciável. Pelo teorema de Taylor, o limite quando h tende para 0 de g de h menos o seu polinómio de Taylor de segunda ordem, que é este, isto a dividir por h quadrado, tem limite zero. Okay? Portanto, pelo teorema de Taylor, estou-me a referir à versão que apresentei na aula teórica de segunda-feira. Portanto, é a versão sem resto de Lagrange. Temos isto. Só que, vocês agora forem substituir o g de 0, o g' de 0, o g duas linhas de 0, na expressão, acabam exatamente
com Q. Portanto, o G de H é o F de A mais H menos 2F de A mais F de A menos H. O G de 0 é 0. O G' de 0 vezes H é 0 outra vez. O G duas linhas de 0, H quadrado sobre 2, vai dar 2 vezes a segunda derivada de F em A, vezes H quadrado sobre 2. Os dois fatores, um a dividir e outro a multiplicar do 2, cortam, não é? De maneira que ficam H quadrado vezes a segunda derivada de 0 em A dividir por H quadrado, que está cá no denominador. De maneira que isto, agora substituirmos, dá exatamente aquele limite que está lá em cima. Ok? E, portanto, conseguimos obter aquele limite graças à fórmula de Taylor. Okay? Bom, Professor, mas o que é que isto tem a ver com a cena derivada de F em relação a A? Porque, ok, eu não escrevi, mas devia ter escrito, não é? Você não está a ver, eu dei aqui um salto no meio da escuridão, não é? Mas aquilo, se eu substituir, parece assim, limite de H tende para 0 de F de A mais H menos 2F de A mais F de A menos H. E agora, menos segunda derivada em A H quadrado. Já cortei o 2 a multiplicar e a dividir por H quadrado. Portanto, descobrimos que este limite é 0. Mas repare que pode dividir o limite em 2. Porque esta parte aqui simplifica exatamente para quê? Para a segunda derivada do F em A. Certo? ok, então. E passa Ok, para o ok. outro lado, que é um termo constante. Okay? E você descobre aquilo que queria. Está bem? Certo, certo. Ok, Bom, obrigado. que mais é que há aqui nesta ficha que vocês devem fazer atenção? Há uns exercícios finais na ficha que têm a ver com esboçar gráficos de funções. Okay? Não tenho a impressão que não tenho tempo suficiente para fazer um completo, mas posso dar um. Portanto, vocês, dada uma função, por exemplo, no exercício 45, no exercício 45 tem uma função definida em R por x à quarta vezes exponencial de menos x. Ok? E pretende-se, faça um estudo tão completo quanto possível da função, definida por x à quarta exponencial de menos x, tendo em conta monotonia, extremos, pontos de inflexão, contradomínio. Esboço o gráfico da função. Era uma típica pergunta do primeiro ano do técnico, primeiro semestre, nos anos 80 do século passado. Os exames eram 3 horas, não era 1 hora e meia. Okay? De maneira que pedia-se muita coisa e a pessoa tinha que fazer uma redação para estudar a função, mas tinha algum tempo para fazer. Bom, o que é que eu posso fazer desta função? Quais são as coisas que podemos fazer que são importantes e que são parcialmente novidade? Esta função é contínua, é de classe infinita, não é? Portanto, f é de classe infinita em R. Não tenho problemas em calcular derivadas. A primeira derivada vai ser 4x ao cubo. Vou ter um fator exponencial de menos x. Depois menos x à quarta. Portanto, vou ficar com 4x ao cubo menos x à quarta. Multiplicar por exponencial menos x. Se eu derivar mais uma vez,
que é que me vai acontecer? Vou ficar com 8x² menos 4x ao cubo. E depois mais 4x ao cubo e não, menos 4x ao cubo, já estou a trocar sinais, não é? E depois mais x à quarta. Isto tudo a multiplicar exponencial de menos x. A coisa que simplifica para 8x² menos 8x ao cubo mais x à quarta exponencial de menos x. Pode-se pôr um x² em evidência, não é? De maneira que vocês têm uma função, segunda derivada, a qual vocês conseguem estudar facilmente o sinal da segunda derivada. Okay? Portanto, é fácil ver onde é que a segunda derivada se anula. Okay? De maneira que... eu fiz uma conta mal, não é? Portanto, 4x ao cubo derivei mal, não é? Portanto, a derivada daquilo era 12. Estou um desastre. Na primeira parcela, 12x², 12x², é 12 menos 8x mais x². Agora espero que esteja certo. Portanto, vocês podem analisar o sinal da segunda derivada com relativa facilidade. É simplesmente determinar as raízes daquele polinómio de segundo grau que está ali. Também podem determinar com facilidade os pontos onde a derivada, o sinal da primeira derivada, não é? Portanto, a primeira derivada, vocês têm x ao cubo vezes 4 menos x. Portanto, a primeira derivada muda de sinal em 0 e em 4. Ok? Para a segunda derivada têm que resolver a equação de segundo grau. Com isto, vocês conseguem, com aquilo que nós vimos sobre o significado geométrico da segunda derivada, usar relativamente bem o gráfico da função relativamente à convexidade e concavidade. Ok? Portanto, sabendo que a segunda derivada positiva corresponde a ter o gráfico assim, a segunda derivada negativa corresponde a ter o gráfico assim. Ok? Portanto, que é, algebricamente, é fazer a mesma coisa que já se fazia para a primeira derivada. Ok? Portanto, para funções cuja segunda derivada não seja muito complicada, consiga resolver, determinar o sinal, vocês conseguem fazer isso. Tudo o resto, portanto, pontos de inflexão são pontos onde a segunda derivada muda de sinal. Okay. Não apanharam isso até agora, lembrar isso. E o contradomínio há de ser um intervalo, ok? E é fácil perceber que esse intervalo, bom, vocês têm que ver os extremos da função, utilizar a continuidade, ok? E o limite, e os limites para mais e menos infinito. Para mais infinito o limite é 0 e para menos infinito o limite é mais infinito. Okay? Portanto, será um intervalo ilimitado à direita, o contradomínio, certeza. Ok? E vocês terão que ver o que é que se passa para quanto ao extremo esquerdo do contradomínio. Está bem? E mais tempo não tenho. Se houver dificuldades sobre fazer uma coisa destas, perguntem-me. Numa aula de dúvida, já passamos da hora por 2 minutos, portanto vamos ficar por aqui. Está bom? Portanto, para a semana, começamos a primitivar. Ao contrário
do que fizemos até agora. Que, enfim, as contas vocês já as deviam ter mais ou menos dominadas, vindas do secundário. Agora vai ser algo intensivo em contas, ok? E vai exigir bastante trabalho vosso para fazer primitivação, ok? Portanto, fica aqui o aviso. Portanto, primitivar vai-nos dar trabalho na aula de problemas consideravelmente superior ao que o mesmo tópico dá na aula teórica. Eu vou despachar a primitivação na aula teórica numa aula, espero, amanhã, e depois teremos 2 semanas para fazer primitivas nas aulas de problema. Ok? Portanto, isso é o que vai acontecer a seguir. Espero que não tenham muitos testes a interferir com isso. Pois bem, então, até amanhã.